Graça e paz, igreja, que Deus esteja abençoando a vida de cada um dos irmãos, irmãs que aqui estão, que a presença do nosso Deus esteja alcançando os corações de uma forma muito especial, depois de um momento abençoado de louvor, de adoração ao nosso Deus. E nós queremos estar nesse momento aqui, aquietando o nosso coração para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a falar a cada um de nós. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 43, nós estaremos lendo do versículo 43 ao 54, nós que estamos estudando o Evangelho de João, já chegamos aí ao final, então, do capítulo 4, nas últimas 2 semanas, nós estudamos e refletimos e aprendemos muito com base no texto e no encontro da mulher samaritana com Jesus, com os questionamentos, esse encontro transformador, e hoje nós estaremos dando continuidade a essa narrativa do Evangelho de Jesus, do Evangelho de João, né? Porque aqui no Evangelho de João nós temos e encontramos vários sinais, né, milagres que Jesus realizou com o objetivo de revelar a sua verdadeira identidade, e foi isso que nós iniciamos no Evangelho de João lá no capítulo 1, né? E essa história do capítulo 4, ela vai, a partir do versículo 43, ela vai nos trazer ensinamentos sobre uma jornada de fé. E aqui há algo muito interessante, porque a irmã Vilma, ela abriu o culto falando sobre fé. E nós vamos continuar falando sobre fé e vamos aprender sobre uma fé, melhor dizendo, né, que evolui, uma fé que começa pequena, mas que amadurece, que se desenvolve e que nos conduz a um caminho, a uma vivência para o Senhor Jesus. E também a Emanuele aqui trouxe sobre as crianças, sobre a importância das crianças, e nós vamos aprender nesse texto que o que motivou a esse oficial, a esse homem ter um encontro com Jesus, foi o seu filho. Foi uma necessidade, foi aquilo que o seu filho estava passando que levou ele ao encontro com Jesus. Então, há coisas que nós vamos aprender que já foram tratadas aqui nesse culto, nessa manhã, de uma forma muito especial. Vamos fazer a leitura do texto. Eu estou aqui com a versão NVT, uma versão transformadora, que eu vou estar fazendo a leitura hoje. Versículo 43. Depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para a Galileia. O que eram esses 2 dias? Os 2 dias que Jesus passou com os samaritanos. Porque ele chega à beira do poço, ele encontra aquela mulher e então há toda uma transformação na vida dela, que nós estudamos nos 2 últimos domingos, e ela chama os samaritanos, ela testemunha sobre Jesus, e aí Jesus vai pregar, aí Jesus vai falar aos samaritanos, e eles insistem para que Jesus fique, e ele permanece lá durante 2 dias. Mas encerrado esse período, ele volta, ele parte para a Galileia. Versículo 44. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo o que Jesus fizera, eles o receberam. Enquanto Jesus viajava para a Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo, cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou: jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar e eles responderam: ontem à tarde, a 1h, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia depois que veio para a Judeia. Muito bem,
esse texto aqui, depois de Jesus então passar esses 2 dias com os samaritanos, onde ele foi acolhido, onde muitos creram em sua palavra, ele retorna para a Galileia. Nesse retorno, ele passa por este local, por Caná da Galileia, e ali há mais um encontro transformador. Um homem que vai ao encontro, um oficial, a palavra está dizendo sobre um oficial que foi ao encontro de Jesus, diante de uma necessidade. Muitos estavam mais interessados nos sinais, nas maravilhas, do que propriamente em quem Jesus era. Porque aqui o que Jesus ele vai dizer no versículo 48? Jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas. Muitas pessoas estavam movidas para encontrar e conhecer Jesus em virtude dos sinais, em virtude dos milagres, dessas maravilhas. E nesse contexto encontramos a história desse oficial, desse homem, muito provavelmente importante, que vai ao encontro de Jesus, que procura Jesus em busca de um milagre. A motivação dele, a motivação deste oficial é a busca pelo milagre da cura do seu filho que está doente, que está à beira da morte. Nós percebemos que o início, a fagulha dessa fé, se dá com base no relato de outras pessoas, muito provavelmente. Porque com certeza esse oficial, ele ouviu os outros falar sobre Jesus. Talvez seus amigos, talvez pessoas com credibilidade falaram para ele: olha, tem Jesus, ele anda por aí pela região, ele realiza milagres, ele cura as pessoas. E ele então, com base nessa fagulha de fé, ele dá um passo em direção a Jesus, ele vai ao encontro de Jesus, com base naquilo que os outros falaram para ele. Veja que há muita semelhança naquilo que nós já estudamos com base no texto e no encontro de Jesus com a mulher samaritana, porque ela vai até a sua cidade, ela vai até o seu povo, até os samaritanos, e diz: não seria esse o Senhor? Não seria esse o Messias? Porque revelou tudo sobre a minha vida. E estes homens vão, aqueles homens, aquelas pessoas samaritanas vão ao encontro de Jesus com base no relato de uma outra pessoa, com base no relato dessa mulher. E aqui, da mesma forma, muito provavelmente, este oficial, ele foi ao encontro de Jesus com base no relato de outras pessoas, indicando para ele: olha, pode ser uma solução. Jesus pode intervir nessa situação. E isso revela a importância de nós sempre estarmos apontando para Jesus, para as outras pessoas. As pessoas estão necessitadas, as pessoas estão carentes de um milagre, de algo na sua vida, e o nosso papel é indicar, dizendo: Jesus pode transformar, Jesus pode fazer um milagre na sua vida. Há uma motivação que nós percebemos, porque esse oficial, ele provavelmente morava em Cafarnaum, melhor dizendo, ele morava em Cafarnaum, então ele estava a par dos acontecimentos, daquilo que Jesus estava fazendo. E com certeza isso gerava um grande alvoroço. Imagine alguém realizando milagres, movimentando multidões. Com certeza ele estava ciente de tudo aquilo que Jesus fazia, mas talvez isso não era o suficiente para levá-lo ao encontro com Jesus. Saber que Jesus ele estava fazendo grandes coisas não era o suficiente, precisava algo a mais. Precisava ele estar numa situação desesperadora para ele se colocar e ir em direção a Jesus. Muitas vezes nós ouvimos falar de Jesus, e talvez foi assim na sua vida. Você ouviu falar que Jesus faz milagres, você ouviu falar que Jesus realiza grandes coisas, mas isso ainda não é o suficiente para mover você em direção ao Senhor Jesus. Ainda é necessário que algo aconteça o mais próximo de você possível. E aqui o que acontece é que este homem, ele vai rogar pela misericórdia de Jesus com base na necessidade que o seu filho tem, que é de cura. Talvez se fosse com ele, isso ainda não seria o suficiente, mas era com o filho dele. E para quem é pai, para quem é mãe, sabe o quanto isso é desesperador. Imagine estar com o seu filho na mesma situação que este oficial estava, à beira da morte. Imagine essa situação e qual seria a sua reação? Com certeza buscaria todos os recursos
que estivessem disponíveis para você encontrar e trazer uma solução para este problema. E aqui, ele vai até Jesus e ele roga por misericórdia. Nós vemos que é um estágio inicial da fé. É com base no que os outros estão falando e é com base numa necessidade, muitas vezes desesperadora. Ele ouviu dizer que Jesus perdoa, que Jesus transforma, e assim nós também ouvimos dizer que Jesus perdoa, que Jesus tranquiliza a nossa consciência, que Jesus transforma a nossa vida. E assim, a fé ela começa assim. Ela começa com essa base em relatos de outras pessoas. É a fé que começa a crescer e a se desenvolver. Mas aí é necessário que exista essa motivação maior, e que no caso do oficial era o seu filho estar doente à beira da morte. Foi uma motivação para que ele fosse ao encontro de Jesus. Para ele se deslocar de Cafarnaum até Caná, é em torno de 32 quilômetros. Ele não mandou um servo, porque ele era oficial, ele tinha condições de fazer isso. Ele não enviou ninguém, ele foi pessoalmente falar com Jesus. Então nós vemos que a fé dele vai aumentando. A fé desse oficial, ela inicia, ela tem uma base a partir dessa necessidade urgente, e ele essa fé move ele a ir ao encontro de Jesus, ele crendo que Jesus tinha sim o poder para mudar aquela situação, porque nós não vamos pedir algo para alguém se nós não temos confiança e fé de que aquilo pode se resolver. Quando você pede ajuda para alguém, porque você crê, porque você acredita que aquela pessoa pode ajudar você, pode resolver o seu problema. E quando nós vamos até Jesus, nós estamos revelando que acreditamos realmente que Ele tem o poder para transformar, para mudar, para atender a nossa necessidade. E é claro que aqui é uma fé baseada em uma necessidade urgente, uma necessidade do momento, porque é uma fé que não está madura e plena para pensar em salvação, para pensar em eternidade, mas é suficiente para buscar ajuda ao Salvador. Essa fé que nasce a partir do relato de outros e agora está diante de uma necessidade urgente, ela é suficiente para colocar aquela pessoa diante de Jesus. E aí, quando ela está diante de Jesus, aí sim ela começa a entender realmente o que é a fé. E assim é na nossa vida, muitas vezes a nossa caminhada de fé ela começa também dessa maneira, impulsionado por necessidades, impulsionado por algo urgente. É possível que esse oficial talvez nunca tenha pensado em procurar Jesus, mas porque o seu filho estava doente à beira da morte. Essa foi a solução que ele encontrou. Mas pelo seu filho ele foi clamar. Pelo seu filho ele foi ao encontro de Jesus. Quantos pais encontram Jesus em virtude de seus filhos? Quantos pais vão ao encontro de Jesus por causa dos filhos? Aqui nós temos um exemplo. Aqui nós temos esse texto. Talvez você esteja passando por problemas nessa manhã, por dificuldades que só o Senhor sabe. Mas que essa aflição do seu coração, que isso possa conduzir você ao encontro com Jesus. Porque por mais que seja uma necessidade sua, algo urgente da sua vida, e você não esteja pensando talvez na salvação, mas esteja apenas focado naquele seu problema, pode ter certeza que ao você encontrar com Jesus, você terá uma compreensão completamente diferente da sua vida. Passará a compreender a profundidade daquilo que Jesus tem a oferecer para você. Essa fé do oficial, apesar dela ser inicial, ela ser imatura, ela é verdadeira. Sabe por quê? O que nós percebemos nesse texto? É que ele vai para Caná e ele, no versículo 47, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum. Talvez alguma outra versão vai dizer, e ele implorou que Jesus fosse a Cafarnaum. Ou seja, apesar dele ser um oficial, apesar dele ser alguém importante, isso revela que ele estava numa atitude de humildade e submissão, implorando ao Senhor Jesus.
implorando para que o Senhor tivesse um olhar diferente diante da necessidade dele. Jesus, ele vai responder ele com uma chamada de atenção, assim podemos dizer. Porque ele faz esse pedido com base numa necessidade, e Jesus vai dizer: vocês jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas. É preciso que aconteçam sinais e maravilhas. Vocês vêm a mim por causa de uma necessidade de vocês, não porque vocês querem salvação, não porque vocês têm uma fé madura para compreender a profundidade daquilo que eu tenho a oferecer. Jesus dá essa palavra de disciplina, mas ao mesmo tempo ele não rejeita, ele não lança fora, digamos assim, o pedido daquele homem. Porque apesar de ser esse pedido com base em uma necessidade, a fé daquele homem era verdadeira porque tinha convicção de que o Senhor Jesus tinha o poder para realizar este milagre. A fé daquele homem, apesar de ser pouca, era uma fé real no Senhor Jesus. E essa necessidade, essa fagulha inicial, ela é necessária para que nós tenhamos um encontro com Jesus e ele possa nos disciplinar. Ele possa dizer: você está vindo a mim por causa de uma necessidade sua. Porque você não crê, se algo não acontecer na sua vida, você não crê. Jesus, ele traz essa palavra de disciplina, mas é essa palavra que nós precisamos para que a nossa fé ela possa amadurecer numa perspectiva muito maior do que atender às nossas necessidades humanas e momentâneas. Quando o oficial, então, ele implora, ele suplica para Jesus, para que Jesus desça a Cafarnaum para curar o seu filho, Jesus ele vai também trazer uma resposta nesse sentido de disciplina, e no versículo 49, o oficial implora novamente, dizendo: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Ele ainda não tinha a capacidade, não tinha uma fé madura para confiar plenamente na palavra do Senhor. Ele se encontra diante de um dilema, porque Jesus vai responder o seguinte: volte, disse Jesus, seu filho viverá. Jesus não atendeu o pedido da forma que ele queria. Ele queria que Jesus fosse na casa dele para curar. Ele ainda tinha uma fé frágil que limitava o poder de Jesus à presença física dele. Muitas vezes a nossa fé ainda é frágil, porque limitamos o agir do Senhor a determinados métodos. Porque Jesus precisa vir na minha casa, porque se ele não vier, as coisas não vão acontecer. Porque se não for assim, dessa forma, as coisas não vão acontecer. Quando a nossa fé ainda não é madura o suficiente, ela limita o poder de Jesus, de diversas formas. Aqui o oficial estava limitando o poder de Jesus, a presença física dele. Na fé dele, se Jesus fosse na casa, o filho dele seria curado. E agora ele está diante desse dilema, porque ele não possuía um conhecimento maior do poder espiritual do Salvador. Ele ainda não sabia quão grande era o Senhor Jesus. Ele não tinha a dimensão das coisas maravilhosas que o Senhor poderia fazer com base em uma única palavra, em uma única expressão. Muitas vezes ainda nós não temos a dimensão do que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, do quão grande o Senhor é e quão coisas maravilhosas o Senhor pode fazer na nossa vida. Nós ainda não temos essa experiência. Nós ainda não temos essa fé madura para compreender a nossa vida numa dimensão muito maior do que simplesmente as nossas necessidades. O oficial está diante desse dilema porque Jesus disse: seu filho viverá. E o oficial, então, ele creu na palavra de Jesus. O homem creu, versículo 50. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para a sua casa. Aqui mostra que essa fé ela vai avançando. Ela vai crescendo, ela vai amadurecendo. Porque num primeiro momento, o que nós vemos é o oficial limitando o agir de Jesus à sua presença física. Mas quando Jesus diz:
seu filho viverá. Vá, o seu filho viverá. Eu não preciso necessariamente ir na sua casa. Basta uma palavra. E agora ele crê nessa palavra. É um novo estágio na sua fé. Aquilo que era uma limitação, aquilo que ele tinha como conceito, dizendo ou afirmando, se Jesus for na minha casa, as coisas vão acontecer. Agora ele aceita, ele tem uma fé que evoluiu, que avançou, de forma que ele aceita a palavra de Cristo, mesmo quando os olhos não veem, mesmo quando ainda há incertezas. E o Senhor nos chama a ter esse tipo de fé, que crê no que ele diz, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, parecem incertas. O Senhor nos chama a ter essa fé, da mesma forma que esse oficial que começa com uma fé superficial, que é com base no relato de outras pessoas. Agora ele está crendo na palavra de Jesus. Jesus falou, ele creu e ele voltou para a sua casa. No caminho de volta para Cafarnaum, o oficial ele encontra os seus servos. Versículo 51. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram a seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. E ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar, e eles responderam: ontem à tarde, a 1h, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. A fé desse homem avançou, ele encontra os seus servos e ali ele recebe boas notícias. As boas notícias eram: seu filho está bem, está vivo, a febre passou, não há enfermidade alguma. E aqui ele descobriu que foi exatamente o momento que ele falou com Jesus, porque ele marcou o tempo, marcou a hora. Ele fez prova ainda disso. E foi no exato momento que ele encontrou com Jesus, que ele teve esse diálogo com Jesus, e o seu filho foi curado. O seu filho viveu da forma que Jesus disse. A fé do oficial cresce aqui. E ele percebe que a palavra de Jesus era eficaz. Que a palavra de Jesus tinha o poder mesmo à distância, não havia limitações, não haviam restrições. Ele percebe que o conceito dele de que Jesus precisava estar fisicamente na casa era um conceito que ele tinha de uma fé imatura, uma fé inicial. E a fé que começou com um clamor de desespero agora se transforma, se desenvolve numa confiança total no Senhor Jesus. Se transforma numa fé madura, porque ele vê a mão poderosa do Senhor Jesus em ação, curando o seu filho. Ele vê algo acontecendo. E esta fé que amadurece é uma fé que agora não vai simplesmente estar atrás de sinais, estar atrás de maravilhas, porque vai confiar plenamente no caráter de Jesus. E essa é a fé que nós somos chamados a desenvolver. É uma fé que muitas vezes ela é motivada por essa necessidade desesperadora que passamos em nossas vidas. Mas à medida que nós temos um encontro como esse, da mesma forma que o oficial teve, a nossa fé amadurece. E agora não é mais uma fé que está atrás de sinais, simplesmente sinais e maravilhas, mas é uma fé que confia plenamente no caráter de Jesus e no poder que ele tem. O texto ele vai encerrar aqui no capítulo 4, né, ainda no final do versículo 53, e o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Essa é a plenitude da fé, a transformação da família. A transformação completa, eles creram em Jesus. E esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia, depois que veio da Judeia. A história, ela culmina num testemunho desse oficial, em uma transformação completa de toda a sua casa, a salvação de toda a sua casa, a salvação de toda a sua família. Ele creu, toda a sua casa, o milagre que começou com a cura física do filho, agora
culmina com uma transformação espiritual de toda a família, uma transformação do coração de toda a família. Porque com certeza não era apenas o filho que precisava de um milagre, que precisava de uma cura, de uma transformação, mas também toda a família precisava de uma transformação espiritual, de uma cura emocional. E Jesus faz isso. Uma fé que começa pouco a pouco e vai avançando. E esse é o objetivo final da fé em Cristo. Não apenas receber milagres temporários, porque esse menino foi curado e morreu. Novamente, é claro, cresceu, nós não temos o relato de toda a vida, mas chegou um momento que a sua vida encerrou. Foi um milagre que podemos dizer temporário. Assim como tantos outros. E a nossa busca, ela não pode se limitar ou se basear em busca por milagres temporários, mas em experimentar a vida eterna e o conhecimento desse Salvador. O conhecimento de Jesus Cristo, do caráter de Jesus. A nossa fé precisa estar baseada nisso e não naquilo simplesmente que o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer isso, pode curar, pode transformar. Claro que Ele tem poder para realizar isso. Mas qual tem sido a motivação e a base da nossa fé? É em busca de sinais ou é em busca de algo mais profundo? O oficial, ele passou de alguém que buscava um milagre para alguém que agora conhece Jesus. Que conhece, que confia plenamente em Jesus. E assim, é uma fé pequena, é uma fé que cresceu até se tornar uma fonte de vida para toda a família. E talvez quantas outras pessoas foram alcançadas, transformadas pelo testemunho desse oficial. Porque era alguém relevante em meio à sua comunidade. Não era qualquer pessoa, era um oficial. A fé, ela nasce de uma necessidade. Ela nasce de uma necessidade nossa, na nossa jornada, muitas vezes, na nossa jornada de caminhada cristã, talvez a nossa fé ela começou de uma necessidade, de um desespero na nossa vida, da mesma forma que esse oficial. E quando nós reconhecemos a nossa total incapacidade, a nossa total necessidade de Jesus Cristo, a fé ela começa a dar passos, ela começa a crescer, ela começa a desenvolver. Devemos lembrar que mesmo uma fé pequena, mas uma fé real pode nos conduzir ao encontro com Jesus. Esse oficial ele começa com uma fé pequena, mas foi o suficiente para conduzi-lo até Jesus. E quantos outros exemplos no texto bíblico nós encontramos de pessoas, de homens e mulheres que começam com uma fé pequena, com uma necessidade e de repente são transformados, são impactados pelo Senhor. A fé cresce ao confiar na palavra, ao confiar naquilo que Jesus falou. E a nossa fé, ela cresce a partir da nossa confiança na palavra dele, naquilo que ele fala a cada um de nós. A fé madura, ela não exige evidências imediatas. Não é uma fé que determina, porque o oficial não chegou perante Jesus e disse: eu determino que o Senhor realize um milagre, eu determino que o Senhor faça isso. Não é determinando, é clamando. É implorando ao Senhor, é reconhecendo a necessidade. Essa fé que não exige evidências imediatas, mas que se apoia na fidelidade do Senhor. Esse homem se apoiou nessa fidelidade do Senhor. Isso é uma fé madura. E nós somos chamados para caminhar nessa direção, a avançarmos nesse sentido. A fé transforma a vida, transforma a família, e impacta os outros. É isso que nós percebemos nesse texto. Quando Cristo ele toca uma vida, essa vida influencia tantas outras. Impacta tantas outras. Por isso que se você começar a desenvolver uma fé madura, pode ter certeza que a sua família passará também a adotar uma fé madura. Uma fé que confia plenamente no caráter de Jesus. Uma fé que é baseada nesses atributos que se espalha para os outros ao redor, que se espalha para as outras pessoas, assim como a fé do oficial que levou à salvação de toda a sua casa. Foi a fé dele, foi um passo de fé.
Talvez ele relutou para ir ao encontro de Jesus. Mas ele foi. Ele foi. Diante das incertezas, das desconfianças, ele foi. E o resultado é de uma família transformada espiritualmente. Esse é o maior milagre que ele poderia alcançar. A história do oficial, do seu filho, nos ensina sobre a fé. A fé que é uma jornada na nossa vida. É uma caminhada em nossa vida. Ela começa com um clamor. Ela começa com uma necessidade. Mas isso nos leva ao encontro com Jesus e nos leva a confiar na palavra de Cristo. E ao fim nos conduz a uma transformação completa, de uma vida plena no Senhor Jesus. Que possamos, da mesma forma que esse oficial creu no Senhor Jesus, creu na palavra de Jesus, que nós possamos também crer nas promessas de Jesus, independente das circunstâncias que estejamos passando. Que possamos confiar e experimentar esse crescimento, essa profundidade da fé ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada, seguindo essa trilha de fé, seguindo essa caminhada de fé. Que o nosso coração ele possa ser tratado, ele possa ser transformado pelo Senhor Jesus. Talvez hoje você se achega diante do Senhor, apresentando uma necessidade sua, uma circunstância que você está passando. Isso é algo motivador para você ir até Jesus, mas perceba que Jesus ele quer transformar e realizar algo muito maior do que atender a sua necessidade, do que atender aquilo que você está pedindo nessa manhã. Que nós possamos obedecer a Cristo da mesma forma que esse oficial obedeceu. Ele confiou na palavra dada pelo Senhor Jesus a ele. Ele foi, voltou, e um milagre havia acontecido. E a sua confiança se fortaleceu. Que não haja necessidade de nós sermos feridos por algo. O oficial ele foi ferido por algo, uma necessidade, mas que nós possamos obedecer a Cristo sem essa necessidade também. Porque quantas vezes o Senhor nos chama com amor, nos chama gentilmente, mas por nós não atendermos o seu chamado, uma dor é necessária para que isso nos obrigue a tomar uma iniciativa. O oficial, novamente retomando, ele muito provavelmente conhecia sobre Jesus, ele sabia o que Jesus estava fazendo, mas isso não era suficiente para ele ir ao encontro de Jesus. Era necessário uma dor, algo que obrigasse ele a tomar a iniciativa. E quantas vezes ainda é necessário que em nossa vida aconteça algo nesse sentido para que possamos tomar a iniciativa de ir ao encontro de Jesus. Por isso, venha imediatamente até Jesus. Você está ouvindo Ele falar, está ouvindo Ele passar, talvez Jesus está passando, né? Não num sentido físico, mas está passando, está tocando o seu coração. Venha imediatamente ao encontro dEle. Venha enquanto Ele chama gentilmente. Mas se necessário for, Ele enviará algo que motive você a buscá-lo. Ou às vezes até que obrigue você a buscá-lo, porque Ele será a única solução. Que nós possamos caminhar nessa perspectiva de fé, crescendo, amadurecendo na nossa fé. Que você possa refletir na sua vida e perceber qual ponto, qual é o estágio que eu estou. Será que eu estou no estágio em que a fagulha da fé está despertando no meu coração porque eu estou ouvindo sobre Jesus? Será que está num momento que eu estou diante de Jesus, estou dizendo como Ele tem que fazer as coisas? Será que está num momento que eu estou crendo no milagre? Ou será que está num momento que eu estou sendo transformado completamente espiritual, na minha vida espiritual? Qual o momento da sua fé? Que você possa identificar isso na sua vida e pedir para que o Senhor lhe dê graça para que você possa avançar nessa maturidade. Amém? Quero orar com você. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por este ensinamento tão precioso sobre fé. Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, e
Olhamos para a nossa caminhada, olhamos para o nosso coração e percebemos que a nossa fé, muitas vezes, ela está num estágio tão superficial, ela está num estágio tão inicial, tão imaturo. Mas obrigado, Pai, porque o Senhor vem e nos mostra qual é o estágio que está. O Senhor nos mostra que devemos desenvolver uma fé madura, uma fé que está baseada no seu caráter e não naquilo que o Senhor faz por nós, não nos milagres, não nos sinais. Que nós sejamos pessoas que buscam ao Senhor por aquilo que o Senhor é e não por aquilo que o Senhor realiza, não pelos sinais e maravilhas que o Senhor pode realizar, mas que busca ao Senhor pela sua essência, pelo seu caráter, por aquilo que o Senhor é para nós. Trata o nosso coração, Pai, trata a nossa vida, que possamos caminhar com uma fé madura, porque o Senhor está nos chamando para isso. Deus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui, que esteve neste momento de louvor, adoração, neste momento de reflexão da Tua Palavra, e que essa Palavra possa ficar guardada em nossos corações, que possamos refletir sobre ela todos os dias e pensar sobre a fé e amadurecer na nossa fé. Que o Senhor nos dê graça para avançarmos em direção a uma fé madura, a uma busca muito além das nossas necessidades temporárias, momentâneas aqui desse mundo, mas uma busca, Deus, pelo Senhor, pela comunhão contigo, uma busca pela eternidade, pela salvação, que a nossa vida seja baseada nessa perspectiva, que a nossa fé seja baseada nessa perspectiva. Graças te damos, Pai, por este momento tão especial, e que o Teu Espírito Santo continue sobre cada um de nós, ministrando aos nossos corações, falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém.